O protagonista atinge o chão com sua espada. Ele afirma que a solidão é uma característica dos mais fortes. De repente, uma criatura centopeia lhe pergunta por que o menino veio até ali. Ela avança para atacá-lo. O monstro também pergunta por que o menino traiu seus compatriotas. Calmamente, o menino se vira, desviando os golpes com sua espada. O monstro grita de dor. O jovem responde que não era necessário dizer nada, pois ele iria morrer de qualquer maneira. Furioso, a centopeia ordena que ele vá para o inferno e ataca novamente. O protagonista desvia calmamente, pensando que grande poder vem com profunda solidão. Embora isso seja bom, ele foi chamado de um deus maligno no céu. O jovem olha para o monstro e, antes de atacar, afirma que seria bom se ambos pudessem viver livremente em suas próximas vidas. Com isso, o menino cai em direção ao chão, rasgando a centopeia ao meio. O monstro se desintegra e logo se transforma em uma pedra que repousa na mão do protagonista. Olhando para a mágica pedra de reencarnação, ele celebra por finalmente tê-la conseguido. Ele afirma que finalmente poderia ser livre. Assim, ao usar o item, a pedra ativa seu efeito. O menino conta que foi assim que ele reencarnou em outro mundo. No futuro, o menino explica que após 3 reencarnações, ele parou de ser o mais forte espadachim mágico para se tornar um aventureiro de Rank F. Algum tempo depois, em outro mundo, o menino está deitado na grama. Olhando para o lado, vê suas 2 belas amigas acompanhadas por um slime fofo. O jovem sorri ao se levantar e caminhar em direção a elas. Em sua mente, afirma que esta é a história de uma vida livre. Após usar a pedra de reencarnação, o protagonista acorda em outro lugar, encontrando-se em uma caverna. O menino se pergunta onde está e até quem é. De repente, uma janela de status aparece, chamando-o de Aizawa Yuri. Ao ver isso, ele percebe que esse é seu nome. Atrás de Yuri, alguns goblins de rank chegam e o cercam. Ele se pergunta que criaturas são aquelas. Por trás de Aizawa, uma voz surge, questionando o que o menino está fazendo ali. Uma enorme criatura verde pergunta ao humano o que ele faz ali. Vemos que este é um senhor goblin de rank B. Nosso protagonista responde que nem sabe. O senhor goblin começa a rir e então diz que o humano tolo não pode enganá-lo. A criatura afirma que tem certeza de que Yuri é um servo da guilda dos aventureiros, mas deve ter ficado assustado ao encontrá-lo, mas é tarde demais. Portanto, não deixará o menino escapar. O Goblin ordena que todo o seu exército de pequenas criaturas avance. Aizawa, ainda não compreendendo nada, se pergunta por que a situação terminou assim. Até que, olhando para o lado, vê um graveto. O jovem se lembra de seus velhos tempos como o melhor espadachim mágico. Em um piscar de olhos, ele agarra o graveto. Yuri pensa que seu corpo agiu por instinto e então atinge um dos goblins que se aproximavam. As outras criaturas, vendo um de seus próprios sendo lançado de lado com facilidade, ficam preocupadas. Mas o Sr. Goblin percebe isso e ordena a seus minions que não tenham medo. Então, as criaturas avançam mais uma vez contra Aizawa. Com aquele graveto, Yuri atinge todos os goblins à sua frente. Ele pensa que suas memórias passadas reagiram a um pedaço de madeira. O Goblin, vendo seu exército sendo derrotado por um garoto, fica apavorado enquanto Aizawa recebe inúmeras notificações do sistema sobre as habilidades que adquiriu. Aizawa diz a si mesmo que em sua vida passada, ele foi o Santo da Espada. Quando ele encontrava uma arma, seu corpo se movia por conta própria. O jovem, ocupado pensando nisso, vê o Sr. Goblin se preparar, acumulando poder de fogo e disparando. O Goblin pensa que mesmo que Aizawa seja forte, ele não poderia ter feito nada contra aquela magia. No entanto, olhando para frente, vê o menino em pé, como se nada tivesse acontecido. Yuri parece ter absorvido a magia de seu inimigo. O Goblin, assustado, se questiona como aquele humano está vivo após receber seu ataque mágico. No entanto, Yuri simplesmente recita o nome da magia e a lança contra seu oponente, obliterando-o e causando uma enorme explosão. Após o golpe, o menino afirma que agora que parou para pensar, lembra de outra vida passada. Ele explica que em sua vida passada, antes de ser o Santo da Espada, ele foi um imperador demônio. Neste momento, Yuri começa a analisar sua janela de status que mostra todos os poderes que ele teve de suas vidas passadas. O jovem começa a explicar que ele reencarnou 3 vezes naquele mundo. Em sua primeira vida, ele foi um escravo de uma empresa. Em sua primeira reencarnação, ele foi um imperador demônio e na segunda, um Santo da Espada. No entanto, agora, em sua terceira reencarnação, as memórias de suas outras vidas passadas residem dentro dele. Algumas memórias giram em sua cabeça. Ele se lembra de alguns camponeses implorando por ajuda. No entanto, os mesmos camponeses
Ao verem o jovem em cima de uma pilha de corpos, após fazer o que lhe foi pedido, começam a chamá-lo de monstro por ser tão poderoso. De volta ao momento presente, o menino estava subindo para sair da caverna. Ao encontrar o exterior, o jovem ficou impressionado. Ele afirmou que queria tanto se livrar de sua vida passada. Ele até reencarnou novamente. Yuri comentou que estava cansado de uma vida passada sendo usado e depois descartado. Por isso, nesta terceira reencarnação, viveria apenas para si mesmo. Fora da caverna, Aizawa estava verificando todos os itens que o corpo tinha. Entre eles, havia uma espada, dinheiro e comida. Analisando-os, o menino concluiu que era melhor do que nada. Olhando para a espada enferrujada, ele se perguntou se ainda era útil. Não seria muito diferente de um graveto. De repente, uma nova habilidade chamada análise foi adquirida. Ao usá-la, os olhos do menino mudaram. Ele podia ver alguns atributos e descrições da espada. Percebendo que a arma estava muito desgastada, ele também analisou todos os seus itens. Ele percebeu que essa habilidade lhe permitia verificar as informações de qualquer coisa. Porém, Yuri afirmou que não podia checar a informação daquele lugar. Isso ajudaria muito se alguém estivesse por perto. De repente, um som da floresta pôde ser ouvido. O menino pegou sua espada, questionando se era um monstro. Até que, de repente, um slime fofo apareceu, o que deixou nosso protagonista confuso. Aizawa notou que o slime não parecia agressivo. Portanto, decidiu evitar brigas desnecessárias. De repente, a pequena criatura se aproximou do saco de comida. O protagonista se perguntou se estava com fome. O menino deu um pequeno pedaço de carne seca ao monstro, que comeu com prazer. Ao fazer isso, o sistema notificou que o menino havia adquirido algumas habilidades relacionadas a domar monstros. Nesse momento, o slime se aproximou de Aizawa. Enquanto o acariciava, ele percebeu que essa habilidade lhe permitia se comunicar com monstros. Yuri também notou que, dependendo das ações, as habilidades que você recebe poderiam mudar. Até que, de repente, um grito pôde ser ouvido. Olhando para o lado, Yuri viu um ser que era metade humano, metade lobo, correndo e pedindo ajuda. Yuri declarou que, no momento perfeito, alguém havia aparecido. Assim, o menino começou a correr. Aizawa começou a correr ao lado do estranho, enquanto questionava se ele tinha um momento. O menino começou a tentar fazer perguntas a Pancho, que, mesmo confuso sobre quem era aquele cara, respondeu que esse não era o momento certo para isso. Confuso, Aizawa perguntou se algo tinha acontecido. Ao ouvir aquela pergunta, o lobo pediu ao menino para olhar para trás. Assim, vimos um monstro gigante com cabeça de galo perseguindo os dois. A cocatriz continuava voando acima deles para capturá-los. Hizawa perguntou se o lobo responderia às perguntas se ele derrotasse aquela criatura. Desesperado, o Lycan respondeu que sim. Nesse momento, nosso protagonista desembainhou sua espada e se virou para o monstro. Percebendo que a espada provavelmente não feriria o monstro, ele a encantou com magia. Então, o menino disparou um feixe azul de luz na criatura, fazendo toda a floresta tremer. Após a poeira assentar, foi possível ver que o monstro estava cortado ao meio e que metade da floresta estava devastada. O lobo, vendo isso, ficou extremamente assustado. Yuri mais uma vez adquiriu novas habilidades enquanto sua espada se despedaçava. Vendo isso, ele afirmou que conseguiu fortalecer sua arma, mas ela sozinha não suportaria aquela magia. Completamente apavorado, o lobo começou a chamar Aizawa de monstro e depois fugiu. Aizawa rapidamente o alcançou e afirmou que essa não era a combinação que haviam concordado. Desesperado, Pancho começou a implorar pela própria vida. Por outro lado, o slime anterior chegou e olhou para o monstro gigante cortado ao meio, notando um cristal laranja. Avançando um pouco no tempo, vimos Aizawa explicando a Pancho que havia perdido suas memórias, não sabia onde estava e precisava de informações. Assim, Pancho afirmou que estava quase certo de que o menino era um demônio em forma humana, mas ele respondeu que só lutava contra oponentes hostis. Percebendo que o menino à sua frente realmente não sabia de nada, o lobo decidiu lhe contar que esta é a área florestal governada pelas cocatrizes. Poncho explicou que seu grupo estava procurando itens raros. Quando entraram na caverna de um desses monstros, ele foi usado como isca e deixado para morrer. Suspirando, comentou que realmente acreditava em seus companheiros, o que deixou Yuri pensativo. O lobo se desculpou por falar fora do assunto e explicou que, para ter derrotado uma cocatriz com um golpe, Aizawa deveria ser um aventureiro muito forte. Assim, a criatura sugeriu que fossem a Guilda dos Aventureiros.
Se Aizawa mencionasse seu nome, poderiam ter informações sobre o menino. Vendo que Yuri ainda estava confuso, Pancho explicou que um aventureiro é uma profissão onde você realiza missões para a guilda e recebe recompensas. Essas variam entre subjugar monstros, coletar itens valiosos ou procurar animais perdidos. Dependendo de sua classificação, há muitas missões. Além disso, o lugar fica a cerca de 20 km na cidade comercial de Regial. Ao ouvir isso, Yuri percebeu que essa profissão também existia em uma de suas vidas anteriores. Yuri decide que ser um aventureiro é a melhor coisa que ele poderia fazer. Ele não ficaria preso a nada. Ele viveria de acordo com seus próprios desejos. Assim, Azala agradece a Pancho pela informação. Ele diz que tentaria ir à guilda dos aventureiros. O garoto então pensa que 20 quilômetros é um pouco longe. Ele começa a imaginar maneiras de se deslocar. No entanto, de repente, uma cocatriz aparece, deixando Pancho assustado. O homem rapidamente corre para longe. Nosso protagonista se pergunta o que deve fazer, já que sua espada está quebrada. Ele pode contar apenas com magia agora. No entanto, o animal pousa na frente do garoto. De repente, ele começa a agir da mesma forma que o slime estava agindo antes. Vendo essa cena, Izawa conclui que provavelmente se tratava do slime que ele havia domado. Olhando suas informações, ele percebe que a criatura assumiu essa forma depois de consumir a pedra mágica da cocatrice. Com isso, ele conclui que seu slime pode se transformar ao comer pedras mágicas. O garoto acha que realmente tem uma habilidade interessante, até que algo lhe ocorre. Algum tempo depois, vemos o garoto voando em cima de seu slime, enquanto afirma que isso é muito bom. Ele já consegue ver a cidade desejada. Após pousar perto da cidade, Aizawa agradece ao slime por sua ajuda. No entanto, Yuri diz que se a criatura entrar na cidade assim, chamará muita atenção. Eles teriam que se separar. Nesse momento, o jovem se vira, dando adeus ao seu animal. Porém, a criatura de repente emite um brilho, voando em direção a ele. Vemos que o slime voltou à sua forma original, mas muito menor. Observando essa habilidade, Izawa conclui que se andar com o slime ao seu lado, isso poderia ser útil em algum momento. Caminhando em direção à cidade, o garoto pergunta se o slime quer acompanhá-lo. Ao receber uma resposta afirmativa, Yuri dá o nome de Lime a ele. Dentro da guilda, Aizawa diz à recepcionista que quer se tornar um aventureiro. Vendo que o garoto quer fazer um novo registro, ela diz que, para começar, Yuri deve contar sobre suas habilidades e experiências anteriores. Isso o deixa confuso. A atendente explica que, devido ao aumento de pessoas querendo ser aventureiros, começaram a levar em conta a experiência das pessoas para a seleção. Lembrando tudo que viveu, o garoto diz a si mesmo que acha errado falar sobre suas vidas passadas. Assim, ele responde prontamente que não tem nada de especial. A atendente diz que, se for assim, pode ser um pouco difícil. Assim, Yuri pensa que, se isso é decidido, não há nada a ser feito. Ele deveria desistir de ser aventureiro até que, de repente, outra pessoa irrompe na sala. Pensando que houve uma briga, a recepcionista explica tudo o que ouviu. Ele rapidamente suspira e pede que ela vá preparar as coisas enquanto sai. Galho pensa que, se um novato entrar em sua guilda, sua dignidade cairá. Este não é um lugar para incompetentes como Yuri. Por causa disso, ele mostrará a realidade ao garoto. Nesse momento, vemos o jovem em frente a um objeto estranho. Galho revela que isso é um medidor mágico, um dispositivo que identifica o potencial do indivíduo que derrama poder mágico sobre ele. Se o potencial exceder 30, Aizawa seria classificado como aventureiro e selecionado para o exame. O homem maligno pensa que não. Há como um novato conseguir 30 na primeira tentativa. Quando ele reconhecer sua força, desistirá. Aizawa então pergunta aos dois se, caso quebre aquele dispositivo, ainda poderá fazer o exame. A recepcionista e Galho começam a rir. O velho comenta que é a primeira vez que vê alguém como Yuri. O jovem pede a Aizawa que não se preocupe, pois o medidor suporta até 99,99 e um iniciante não o quebraria. O jovem então coloca a mão no círculo mágico, concluindo que, se fosse esse o caso, não havia necessidade de se preocupar. Então, uma luz é emitida pelo dispositivo. Galho e a recepcionista caem no chão, perguntando o que diabos está acontecendo, enquanto veem o medidor subindo cada vez mais. De repente, o dispositivo explode. Enquanto Galho está em choque, Yuri se desculpa. Ele conclui que isso não deveria ser um problema.
Ainda assustado, Galho diz que a máquina aparentemente precisava de manutenção. Em sua cabeça, o jovem comenta que isso é impossível e que o garoto deve ter feito algum truque. O jovem está indignado que um pobre diabo esteja fazendo esse tipo de ação desonesta em sua guilda, até dizendo que Yuri está pedindo punição. Assim, Galho diz que, como não mediram seu poder de forma precisa, concederá permissão especial para Yuri fazer o exame. Vendo a bondade de Galho, o protagonista comenta que o velho é um homem muito bom. Até que pulamos para um coliseu cheio de pessoas, Galho diz a Yuri que o exame começará em 3 minutos e que ele precisa se preparar. Em meio à multidão, Yuri percebe que há realmente muitas pessoas e que ser aceito não deve ser fácil, até que, de repente, uma garota questiona se ele está tendo problemas. A jovem pergunta se é a primeira vez que Yuri faz esse exame. Com ele apenas pensando que ela está muito empolgada, gentilmente, Phil comenta que se Yuri tiver alguma pergunta, pode perguntar. Ele pode perguntar a ela com orgulho. Arnett diz que ela já fez o exame 7 vezes e sabe muitas coisas. Isso deixa Izawa chocado. Ele então pergunta se o exame é algo que se faz várias vezes. Ofendida, a garota começa a chorar, explicando que falhou todas as vezes. Por isso, ela repetiu. Arnett revela que, após Galha substituir o último examinador, o teste ficou ainda mais difícil. Galel começa e declara que o primeiro exame será de esgrima. Quem conseguir derrotar o examinador, passará. Nesse momento, o candidato, Johnny Serpent, avança puxando sua espada. Eles se preparam para a batalha e logo colidem suas espadas. Johnny troca golpes com o examinador. Todos percebem que ele é realmente forte. Yuri nota que os dois são iguais em habilidade, mas algo está errado. Nesse momento, Johnny diz ao examinador que ele não é nada de especial. No entanto, Galho simplesmente responde que, com aquela habilidade, Johnny não poderia derrotá-lo. Ele quebra a espada de Johnny ao meio. Ao ver isso, o jovem fica chocado. Galho afirma que, com aquela habilidade, ele nunca se tornaria um aventureiro e deveria começar do básico novamente. Enquanto Johnny sai da arena, um dos competidores questiona por que ninguém conseguiu derrotar o examinador. Aizawa, usando sua habilidade, percebe que o que fez Galho vencer foi a diferença entre suas espadas. O examinador decide que o próximo seria Aizawa e pede ao jovem para se apresentar. À medida que Aizawa caminha em direção ao seu oponente, Arnold torce por ele, puxando sua espada. Yuri pensa que ele quer ver mais movimentos do examinador, mas não há como evitar, já que foi o segundo escolhido. Depois que Yuri saca sua espada, todos ficam confusos e assustados ao notar que sua espada também está quebrada ao meio. Ele se lembra de que sua espada quebrou na luta contra a cocatrice. Vendo isso, Galho começa a rir e zombar da arma de seu oponente. O examinador menciona que se Exal quiser desistir, agora seria o momento. Ele não gosta de intimidar os fracos, e se acidentalmente matasse o garoto, isso seria uma vergonha para sua reputação como examinador. MC se pergunta o que deve fazer, já que não pode lutar com aquela espada, mas de qualquer forma teria que usá-la. Yuri diz que poderiam começar e até afirma que venceria a luta em 1 segundo. Furioso, Galho avança contra seu oponente, insultando-o e atacando-o usando sua habilidade de encolhimento. Yuri aparece atrás de seu inimigo, colocando sua lâmina quebrada em seu pescoço. Phil fica impressionado, e Yuri explica que a técnica de encolhimento permite que ele se mova atrás do inimigo através da brecha em seus movimentos. Além disso, ele usou essa habilidade muito durante seu tempo como o santo da espada e ficou feliz por tê-lo feito, mesmo nesta vida. Sem problemas, o examinador solta sua espada, admitindo a derrota e permitindo que Yuri passe no exame. Ao ver isso, todos os demais que assistem começam a celebrar e torcer por Yuri. Enquanto Yuri se pergunta se tornou um aventureiro, uma pessoa misteriosa aparece dizendo que o exame ainda não acabou. Magnifigolos explica que ele fará seu grande teste mágico. De repente, um objeto mágico aparece no céu, e todos ficam confusos ao vê-lo girar. Magni diz aos candidatos do exame que devem começar a usar magia. Quem quebrar o alvo, passará. Yuri pensa que isso será fácil, mas todos os outros candidatos estão assustados, já que o alvo está bem longe. Arnett diz que, como esperado, este exame foi projetado para que ninguém passasse. Ouvindo isso, Yuri fica confuso, pensando que aquelas pessoas podem ter usado algum material especial para fazer o alvo. De repente, vários candidatos começam a lançar diferentes feitiços em direção ao alvo. No entanto, todos se dissipam antes de chegarem perto. Eles começam a lamentar, e Izawa se pergunta por que todos estão usando magia de baixo nível e se essa é alguma regra imposta pelo exame. De repente, Magni chega, intimidando o garoto e perguntando qual é o problema. Ele pergunta se ele vai apenas assistir. Rindo, o instrutor diz que, como pensou, Aizawa não fez magia.
Ele explica que, se você dominou uma habilidade em sua vida, é impossível adquirir outra. Não há como ele ser um mago e um espadachim ao mesmo tempo. O homem afirma que alguém que não pode usar magia decente não pode ser um aventureiro. Aquele ano, não há candidatos promissores. Justo quando está prestes a terminar o exame, reprovando todos os candidatos, Isola conjura uma bola de fogo, lançando-a em direção ao alvo. A magia cresce à medida que se aproxima, atingindo o alvo e criando uma enorme explosão. Todos ficam surpresos, e um dos candidatos questiona o que um usuário da mítica magia Inferno está fazendo em um lugar como aquele. Izawa está confuso. Para ele, era apenas uma bola de fogo normal. Fora da cidade, uma figura encapuzada observa a magia de fogo se dissipar no céu. A figura encapuzada afirma que finalmente aquela pessoa despertou, mas ainda está muito imatura no momento. Enquanto se dissolve na escuridão, o homem afirma que está ansioso pelo dia em que poderão se encontrar novamente no Coliseu. Aizawa está tentando acordar seu instrutor desmaiado. Para descobrir se ele havia passado, aquela recepcionista de antes parabenizou o jovem por sua aprovação. Ela entregou-lhe o cartão de licença de aventureiro. A garota explicou que novos aventureiros começam no nível F e sobem gradualmente com base em suas conquistas. Antes que a jovem pudesse explicar mais, Arnett saltou sobre Yuri, gritando que o havia encontrado. Isola conseguiu desviar. Quando olhou para o lado, percebeu que era aquela garota que havia conhecido no exame. A garota se desculpou por não ter se apresentado e afirmou que seu nome era Phil Arnett. Ela então pediu para o menino a chamar apenas de Phil. Depois disso, a garota começou a pressioná-lo, questionando seu nome até que o jovem cedeu e revelou que se chamava Yuri Arnett. Mostrando que também havia obtido uma licença de aventureiro, Phil explicou que, após o que Yuri fez, os examinadores foram punidos. Assim, um novo teste foi realizado e ela passou com sucesso. Por isso, agradeceu a ele, dizendo que tudo isso era devido a Yuri. Mas ele respondeu simplesmente que não fez nada. Ouvindo aquele diálogo, alguns aventureiros experientes sentiram inveja do novato se destacando tanto. Um deles perguntou a seu amigo Zack o que ele pensava. O homem, ao olhar para Yuri, afirmou que ele era irritante. Um dia passou. O menino acordou em uma cama de hotel. Olhando pela janela, ele se perguntou quanto tempo havia passado desde que dormira tão bem. Yuri explicou que em sua vida anterior eram apenas batalhas todos os dias. Muitas coisas aconteceram no dia anterior. De repente, o sistema informou que a habilidade mágica não designada havia sido adquirida, o que deixou o MC confuso. Ele não entendia o que isso significava. Ele pensou por um momento, olhando para o sistema, mas decidiu ignorá-lo. Jerry comentou que, como aventureiro, ele recebia dinheiro extra e conseguia ficar em uma taverna. Por essa razão, ele dormiria um pouco mais, estragando seus planos. Arnett abriu a porta, desejando ao menino um bom dia. Azala questionou por que ela havia acordado tão cedo. A garota ficou assustada ao vê-lo deitado em um slime. O jovem explicou que a cama fornecida pela taverna era inadequada, então o slime se transformou em uma cama. O MC também comentou que algumas coisas aconteceram e aquele slime se tornou seu companheiro. Seu nome era Lime. Arnett observou que o garoto era realmente impressionante por comandar monstros, o que surpreendeu Yuri. Com essa informação, de repente Shugano se aproximou de Lime. Com uma expressão assustadora, ela perguntou se poderia apertar a pequena criatura. Yuri, podendo detê-la, notou que a garota já estava deitada sobre Lime. Ele questionou por que ela estava lá, o que fez com que ela se lembrasse de algo. A jovem declarou que havia esquecido de lhe dizer que o exame ainda não havia terminado. Ela explicou que mesmo após passar, ainda havia um exame secreto a ser completado, o que significava que eram apenas aventureiros temporários. Yuri achou que seria problemático ter sua licença revogada. Não teve outra escolha a não ser fazer esse exame secreto. Phil disse que achava que o garoto diria isso, e foi por isso que aceitou uma missão popular, perguntando se ele a acompanharia. No entanto, o MC prontamente recusou, o que deixou a garota extremamente abalada. Arnett perguntou por quê, e Yuri simplesmente comentou que preferia trabalhar sozinho. Embora grato pela oferta, sugeriu que ela encontrasse outra pessoa. O garoto foi até a porta, mas antes de sair perguntou como aceitava uma missão. Isso fez Arnett se perguntar se ele estava realmente bem sozinho. A garota continuou insistindo, pois estava preocupada com Yuri estando sozinho, mas ele disse que não se importava de estar por conta própria. Phil, ainda triste, afirmou que ele não era ninguém especial ou excepcional. Assistir Yuri durante o exame a motivou a se esforçar para ser como ele. Por isso, ela gostaria muito de conhecer a força de Yuri de perto. Ela perguntou mais uma vez se ele a acompanharia. Comovido,
Aizawa pensou que ele realmente não entendia nada sobre este mundo, muito menos sobre si mesmo. No momento, parecia melhor ficar com Arnett. Finalmente, o jovem concordou em ir com ela, o que deixou a garota feliz. Até que algo atraiu sua atenção. O garoto pediu a Arnett para ir em frente enquanto ele se trocaria. Vemos que algo o incomodava. Após a garota sair, o jovem abriu a janela de seu quarto. Olhando para um sino ao longe e apontando para o objeto, Yuri começa a carregar seu tiro de magia de fogo e o dispara em direção ao sino. Lá, vemos que duas pessoas estavam observando nosso protagonista com binóculos. Elas foram rapidamente atingidas. Vemos que a bala de fogo acertou os binóculos, e uma das alvos não conseguiu acreditar que Yuri os havia atingido de tão longe. Seu companheiro decidiu que a melhor escolha era se retirar e relatar isso a Zaki. Confuso, Yuri concluiu que não conseguia pensar em nenhum motivo para alguém estar o observando. Ele não sabia se havia feito algo que pudesse deixar alguém ressentido até aquele momento. Arnett gritou, chamando Yuri, que respondeu que estava a caminho. Enquanto Arnett guiava Aizawa, o garoto percebe que estava novamente em uma floresta. Olhando para o lado, ele vê dois pequenos animais, criaturas de rank F. Os dois seres, ao perceberem a presença de Yuri, fugiram de medo. Ao ver isso, Aizawa comentou que as missões eram mais pacíficas do que o esperado. Arnett responde que eles realmente foram muito sortudos. Ela explica que esta é uma missão de coleta de ervas medicinais. É muito popular entre os aventureiros iniciantes. Isso porque o risco de perigo é baixo. Além disso, ela acordou cedo para se colocar na fila e aceitar essa missão. Isso a faz sentir-se orgulhosa de uma maneira completamente natural. Yuri diz que a garota é realmente incrível, o que deixa Phil envergonhado. Ao ver Yuri saindo do caminho, Arnett explica que a Floresta do Norte está do outro lado. Confuso, Yuri pergunta se ele não pode coletar ervas naquele lugar. A garota responde que ele não pode. Phil menciona que aquele lugar é muito perigoso para eles. Aquela é a Floresta do Leste, um lugar onde vivem monstros fortes. Ela começa a montar, dizendo que as ervas medicinais são coletadas na Floresta do Norte. Pensando nisso, o MC lembra que acordou de frente para a Floresta do Leste. Ao refletir, havia apenas monstros de alto nível lá. Yuri revela que, a propósito, ele derrotou uma cocatriz ontem. A garota ri, pensando que acaba como uma piada ruim. Os dois chegam ao seu destino, e Arnett revela que aquele é o campo de ervas medicinais. No entanto, Asa percebe que não há ervas medicinais ali, o que deixa Arnett confusa. Yuri conclui que parece que alguém já havia coletado as ervas. Irritada, a garota responde que achou que seriam os primeiros a chegar. De repente, um homem chamado Zaki, junto com seu grupo, aparece. Ele diz aos recém-chegados que isso é má sorte, já que eles acabaram de coletar todas as ervas ao redor. Phil pergunta quem eles são e Zaki explica que é o veterano deles. Então, os dois podem relaxar. Yuri se lembra que esses caras estavam na recepção da guilda no dia anterior. Zack diz que sabe que eles estão no período de licença provisória. Tendo coletado muitas ervas, ele compartilhará algumas. Phil, ao ouvir isso, fica animado e pergunta se é sério. Zack responde prontamente que os aventureiros devem ajudar uns aos outros. Chorando, a garota afirma que não consegue acreditar que conheceu aventureiros tão gentis. Por isso, ela não esquecerá. Antes que a jovem possa pegar as ervas da mão de Zack, o garoto as deixa cair no chão, pisando nelas depois, revelando sua personalidade obscura. O garoto afirma que nunca fariam uma coisa assim, chamando Phil de perdedor. Em seguida, rindo, Zack comenta que ser um aventureiro significa ganhar fama, mesmo que isso signifique pisar nos outros. Este não é um emprego para fracos, que não conseguem fazer nada sozinhos, ou para garotos desavisados que não sabem nada sobre o mundo. Portanto, ele ordena aos meninos que desistam e voltem para sua cidade natal, e Yuri conclui que ele realmente tem más intenções. Então se pergunta se eram eles que o estavam vigiando de manhã. Mesmo assim, ele não consegue se lembrar de ter feito algo errado para aqueles caras. Irritado, Phil questiona o que há de errado com essas pessoas. Correndo, a garota avisa Yuri que ainda há tempo. Eles devem procurar na floresta para ver se ainda há ervas. O MC percebe que se ele não fizer nada, apenas estará esperando que sua licença seja revogada. No entanto, procurar ervas apenas com ele e Phil não é realista. Enquanto pensa em um plano, por algum motivo, Lime pula de seu bolso revelando-se. O garoto pergunta ao seu animal de estimação o que há de errado, já que ele já o alimentou. Mas Lime está agitado e, por algum motivo, envia um impulso ao cérebro de Yuri. Yuri parece entender algo. Nesse momento, ele se prepara para lançar Lime, afirmando que conta com um monstro. Aizawa lança o monstro e, de repente, a criatura no céu se torna extremamente gigante. Logo depois, ela se divide em vários pedaços, espalhando-se pela floresta. Confuso, vendo isso,
Phil questiona o que está acontecendo. Yuri, com um sorriso sardônico, afirma que tudo ficará bem, desde que eles coletem as ervas. Todos os pedaços de Lime começam a coletar ervas medicinais. Após um tempo, eles conseguem juntar uma pilha delas. Arnett, vendo isso, fica impressionada e celebra com alegria. Exala parabeniza Lime, comentando que ele fez um bom trabalho. O MC reporta que, com tudo isso, os dois já podem voltar. No entanto, Arnett parece triste e diz que pode ir para a guilda. A garota explica que sente vontade de vagar um pouco pela floresta e voltará em breve. Algum tempo depois, no meio da floresta, vemos a garota comentando que Yuri é realmente incrível, enquanto olha para o único pedaço de folha que conseguiu pegar. Phil menciona que, comparada a Yuri, ela é uma fracassada. Lembrando o que Zack disse anteriormente, a garota se sente abatida. Irritada, ela diz que a esse ritmo não conseguirá se tornar como Yuri e, portanto, precisa fazer algo com suas próprias forças. Então Arnett começa a pular entre as árvores, procurando algo e vagando pela floresta, determinada a encontrar o que deseja. Após um tempo, a garota finalmente encontra um campo com várias ervas medicinais. Ela começa a coletá-las enquanto celebra. Com isso, poderia se tornar uma aventureira. Até que, à sua frente, Phil ouve um rugido e vê que um lobo branco apareceu. Ao ver a criatura de alto nível, a garota fica assustada e se pergunta se foi longe demais na floresta. Ao ver o lobo se aproximar, ela se prepara para sacar sua espada. E então ela declarou que precisava fazer algo a respeito. No entanto, o medo começou a assombrá-la. Sendo uma aventureira de rank F, ela não sabia se conseguia derrotar um lobo de rank C. Naquele momento, a garota começou a recuar até lembrar de Yuri dizendo que ela era incrível. Isso encheu a jovem de coragem. Ela afirmou que não poderia depender dos outros para sempre, pois também era uma aventureira. Assim, tomando uma postura defensiva, Phil comentou que lidaria com isso sozinha. O lobo então avançou para mordê-la, mas a garota conseguiu bloquear o ataque com sua espada. Ela foi jogada para trás, batendo em uma árvore, mas permaneceu calma. Arnett pensou que observaria os movimentos do inimigo de perto. O lobo não hesitou e mais uma vez avançou, atingindo a árvore contra a qual ela estava encostada. No entanto, Philan já havia pulado e, de cima, foi acertar seu inimigo com sua lâmina. A garota conseguiu atingir o oponente com um golpe firme na cabeça, derrotando-o no processo. Ao perceber que realmente havia vencido, Arnett começou a celebrar, percebendo que até mesmo ela poderia ter sucesso se tentasse. No entanto, várias outras criaturas semelhantes apareceram atrás de Arnett, assustando a garota. Os lobos a cercaram e ela ficou muito assustada ao vê-los seguindo em sua direção. Phil só conseguiu fechar os olhos de medo. Neste momento, o MC apareceu, puxando a garota para seus braços e a salvando. Ao ver Yuri, a jovem ficou emocionada quando ele pediu para deixá-lo cuidar do restante. Nosso MC colocou a jovem no chão e se virou para encarar os lobos. Phil não entendeu por que ele estava ali, e Yuri explicou que, se não fosse pela garota, ele provavelmente não teria conseguido as ervas medicinais. Ele devia isso a ela. Além disso, ele na verdade a acompanhava o tempo todo, mas ela estava se movendo com bastante agilidade. Ele então mencionou que a luta anterior dela com o lobo foi uma boa batalha, o que fez a garota ficar vermelha. Os lobos começaram a rugir e avançar novamente para atacar. Yuri se lembrou de que ontem, na estalagem, enquanto bebia água, ele havia adquirido magia de água. Agora ele iria testá-la. Ao conjurar a magia, o garoto pediu desculpas aos lobos por ter que acabar com isso rapidamente. Neste momento, ele criou um enorme vórtice de água que arremessou vários lobos para longe. Mesmo com o ataque, algumas criaturas permaneceram de pé, o que irritou Yuri. Aizawa percebeu que a magia poderia imobilizar os monstros, mas tinha baixo poder destrutivo. Mais uma vez, os lobos tentaram atacá-lo, mas ao desembainhar sua espada, o garoto disse que tentaria uma pequena variação. Assim, ele executou vários golpes com sua lâmina imbuída de magia de água. Vimos que isso era uma magia de água avançada chamada Espada de Gelo. Mesmo diante disso, os lobos não estavam com medo. Yuri cravou sua espada no chão, criando estacas de gelo que atingiram e perfuraram alguns dos monstros. Phil, ao ver as criaturas sendo derrotadas, disse que isso era incrível e esperado de Yuri. Mas a garota percebeu que havia muitos lobos, e quanto mais Yuri derrotava, mais apareciam. A garota então informou a seu parceiro que lobos que se moviam em bandos geralmente seguiam a ordem de um líder. Assim,
Deveria haver algum chefe na floresta comandando os monstros. Aizawa entendeu o que a garota queria dizer. Ele basicamente só precisava derrotar esse chefe para que a matilha se dispersasse. Neste momento, o garoto começou a receber várias chamadas em sua cabeça de Lime, o que o confundiu. Quando fechou os olhos, começou a ver através dos olhos de Lime com sua habilidade de domador, permitindo que visse seu alvo. Ao detectar a localização do lobo prateado de Rank C, nosso protagonista disse a seu pet que ele havia feito um bom trabalho. Num piscar de olhos, Yuri se lançou em uma direção, derrotando vários lobos em seu caminho. O garoto usou sua habilidade de tiro de fogo que seguia um caminho, desviando de várias árvores e indo em direção ao lobo prateado. No entanto, a criatura conseguiu desviar, percebendo a presença de Aizawa. O garoto entendeu que com tantos obstáculos, não seria fácil lidar com a criatura, então mudaria sua abordagem para algo mais agressivo. Neste momento, o garoto começou a conjurar uma enorme magia de fogo que até assombrou Arnett. Aiza ordenou a Lime que saísse de lá agora, e a pequena criatura imediatamente seguiu a ordem. O MC liberou um colossal redemoinho de fogo em direção ao seu oponente, queimando a floresta no processo. A criatura não pôde fazer nada e foi atingida pela magia, criando uma enorme nuvem de fumaça na área. O pobre lobo foi carbonizado em segundos, e Phil ficou muito assustado. Arnett então gritou perguntando o que era aquilo. Ao ouvir Yuri responder que acabara de usar uma magia de fogo comum, ela afirmou que não parecia normal de jeito nenhum. Algumas pedras mágicas caíram do lobo de Rank C. Arnett parabenizou Yuri, dizendo que era ótimo que ele tivesse conseguido todos aqueles itens. No entanto, ela queria saber como apenas os dois carregariam aquela pilha de ervas medicinais. Yuri pensou que carregar só ele e Arnett não seria realista. Seria bom ter uma magia que pudesse carregar tudo de uma vez. Neste momento, o sistema notificou que o garoto havia ganho outra habilidade. Em outro lugar, vemos Phil mostrando à recepcionista da guilda a pedra que ela havia conseguido. A recepcionista fica genuinamente impressionada com a pedra mágica. Ela pergunta se Arnett realmente conseguiu isso ao derrotar um lobo. Phil confirma. A garota a parabeniza e comenta que é difícil derrotar um monstro de classe E em sua primeira missão. Isso faz Arnett se sentir orgulhosa. Assim, a garota diz que agora a reconhece como uma aventureira formal de Rank F. Isso deixa Arnett muito feliz. Phil começa a celebrar e pula de alegria. Yuri responde que está feliz por ela. A atendente então chama Yuri, dizendo que agora é a vez dele. Enquanto isso, a recepcionista nota que Aizawa está de mãos vazias. Ele pede que ela o espere. Ele explica que ainda vai recuperar o que havia coletado. Então, ativa sua magia de contração espacial, convocando todas as ervas e itens que havia coletado. A atendente fica chocada, perguntando de onde ele puxou tudo isso. Em sua mente, Yuri pensa que a magia de contração espacial permite a manipulação livre do espaço. Ele nunca pensou que seria capaz de usar uma magia tão conveniente. Aizawa reflete que, ao adquirir outras habilidades, não dorme tão bem. Talvez isso esteja relacionado ao tempo que passou vivendo naquele mundo. Todos os analistas estão impressionados com a quantidade de itens que ele trouxe. Um deles nota uma pedra verde. Ao analisar, vê que é uma pedra de magia do vento. Ao ver um item tão raro, os analistas ficam confusos. O garoto de cabelo branco pergunta se o MC havia derrotado um lobo prateado. O menino responde que sim, perguntando se há problema com isso. Isso deixa todos na sala surpresos. Eles começam a sair, pedindo para Yuri esperar um momento. Arnett diz à amiga para não se preocupar, pois ele certamente se tornará um aventureiro. Isso o deixa um pouco aliviado. Passa bastante tempo. Arnett diz que eles estão demorando demais. Então, nesse momento, alguém chega. O analista de cabelo branco agradece a Yuri por esperar, informando que será promovido ao Rank B. Phil pula de alegria, comentando que isso é incrível. O analista afirma que um aventureiro como Yuri é muito bem-vindo em sua guilda. O homem afirma que vão prosseguir com o registro oficial. No entanto, Yuri recusa, comentando que continuará como um aventureiro de Rank F. Isso deixa todos confusos, e Arnold solta um grito. Do lado de fora, Phil pergunta a Aizawa se ele tem certeza, pois essa era uma oportunidade de promoção. O menino responde que parecia um problema, e por isso não aceitou. Arnett diz que quando seu rank sobe, você é chamado à guilda com mais frequência. Ele concorda, pensando que não queria agir da mesma forma que fez em sua vida passada. Antes que Arnett possa dizer mais, Yuri declara que quer viver livremente em seu próprio ritmo. Em outras palavras, de agora em diante, eles trabalharão juntos, como companheiros de Rank F. Phil afirma que o garoto é realmente incrível. Ela menciona que ele sempre se mantém verdadeiro consigo mesmo e é muito determinado. Arnett comenta que conseguiu derrotar um dos lobos, mas não pôde fazer nada quando cercada pela matilha.
Ela não é como Yuri. Yuri a interrompe dizendo que ela tem coisas que ele não tem. Sem ela, ele nunca teria passado no exame. Além disso, como disse antes, ela é verdadeiramente incrível. Isso a deixa muito feliz, afirmando que vai se esforçar ainda mais para alcançar Yuri. Ele simplesmente pede que ela dê o seu melhor. Vemos que Zack estava assistindo aos dois de longe e ainda estava irritado com a presença deles. De repente, o garoto se vira, perguntando à silhueta atrás dele se ele vai fazer o trabalho. Um ser desconhecido usando uma máscara de palhaço responde que certamente vai. Vendo Arnett se espreguiçar, Yuri pergunta se a senhora está cansada. Ela responde que sim, pois o dia tem sido cansativo. Ele então pede que ela descanse e ela concorda antes de sair. Phil também pede a Yuri que descanse adequadamente e não fique acordado até tarde. Ao se afastar, ela se despede e agradece a ele por tudo o que aconteceu naquele dia. O MC se pergunta o que deve fazer até seu estômago roncar, fazendo-o perceber que não comeu nada hoje. Olhando para uma taverna, ele conclui que, como conseguiu vender os itens que obteve, deveria ter uma refeição decente. Um atendente da taverna dá boas-vindas ao cliente até perceber quem ele é. Isso o faz questionar por que diabos o garoto está lá. Aizawa percebe que este é o lobo que encontrou na floresta. O lobo fica irritado, pois Yuri não se lembra de seu nome. Ao se sentar, Yuri pergunta o que ele está fazendo ali. O lobo revela que se aposentou de ser aventureiro. Enquanto prepara comida para o cliente, ele explica que ficou com medo de morrer, pois seus companheiros o abandonaram. Não havia razão para continuar. Ele então serve o espaguete preto especial do Pancho, dando uma enorme explicação sobre o prato. Enquanto come, Yuri o elogia, comentando que Pancho é um bom cozinheiro. O lobo se sente feliz, respondendo que era o cozinheiro de seu antigo grupo. Mas mudando de assunto, ele avisa que ouviu que Yuri era um aventureiro incrível. Naquela taberna, várias pessoas estavam conversando sobre o garoto e tudo o que ele fez no exame de aventureiro. No entanto, Pancho pede a Yuri que tenha cuidado. Se ele ficar muito confiante, chamará da atenção de Zack. Aizawa está confuso. Ele lembra que esse era o mesmo cara que ele e Arnett viram na força, e se pergunta se Pancho conhecia ele. Pancho revela que Zack foi um de seus antigos companheiros que o abandonou. Zack é do tipo que empurra os outros para seu próprio benefício. O lobo informa que, recentemente, Zack começou a contratar assassinos para caçar novatos. Assim, ele quer aumentar as recompensas das missões. Yuri pergunta se o assassino se parecia com aquele que estava quebrando a janela da taberna. A criatura desconhecida, com uma máscara de palhaço, tenta atacar o MC, que consegue desviar. A figura mascarada se apresenta como o Grande Metsu. Pancho reconhece aquela criatura como o palhaço assassino humano e questiona o que diabo o cara estava fazendo ali com sua foice. Metsu avança para atacar novamente. Enquanto bloqueia o golpe, Yuri pensa que realmente não sabe onde ganhou a inimizade daquela pessoa. Após o bloqueio, a espada de Yuri se despedaça. Percebendo que não é mais útil, ele começa a desviar dos golpes do palhaço. A luta se estende pela taberna. Metsu tenta atingi-lo. Yuri apenas desvia. O palhaço, cheio de si, afirma que Aizawa é fraco porque está fugindo. Ele acredita que é o mais forte em sua mente. Yuri considera usar magia de fogo, mas decide que isso destruiria a loja. Ele precisa de algo para substituir sua arma. Assim, Metsu tenta atingi-lo para acabar com a luta, até que Yuri nota algo em suas costas. Ele se desvia para o lado, fazendo com que Metsu atinja algumas garrafas em uma prateleira, fazendo-as voar. Nosso MC pega uma delas no ar, imbuindo-a com magia e informando Pancho que irá pegar essa. Yuri então atinge o assassino com a garrafa, usando a habilidade Onda de Choque. Isso faz com que Metsu caia no chão. Com aquele único golpe, ele cai derrotado. Pegando o que sobrou de sua espada, Yuri pensa que deveria comprar uma nova arma. Ele pergunta a Pancho se o lobo conhecia alguma loja de armas por ali. O lobo, vendo parte de sua loja destruída, está em choque. Yuri rapidamente pede desculpas por causar aquela bagunça. Do lado de fora, Zack observa tudo, percebendo que Pancho ainda está vivo, e fica irritado. Ele sai correndo de lá. Depois, ao chegar em frente a um estabelecimento, Yuri comenta que, segundo as informações que Pancho lhe deu, essa é supostamente uma loja de armas bem conhecida. Dentro, vemos um cavaleiro reclamando e perguntando ao ferreiro o que ele vai fazer sobre isso. O anão manda ela calar a boca e não criticar seu trabalho. Irritada, a ruiva afirma que a espada que comprou ontem quebrou imediatamente. O anão não deveria falar com ela daquela forma depois de fazer uma arma tão ruim.
Portanto, a jovem declara que não vai embora até receber uma resposta. Cansado, Yuri se pergunta se este é mais um problema aparecendo em sua vida. O ferreiro tenta dizer que compensaria a garota por aquilo, mas ela, irritada, afirma que não iria pedir para ele consertar sua espada. Em vez disso, ela quer outra arma em troca. Hugo responde que ela não conseguiria comprar uma arma decente naquela cidade agora. Enquanto eles discutem, o MC usa sua habilidade para analisar a espada da garota. Assim, ele declara que as habilidades do ferreiro não são o problema. Parece que o material utilizado é ruim. Rico pergunta quem ele é. Hugo, o anão, afirma que parece que Yuri tem um olho divino para isso. O ferreiro explica que costumavam usar minérios de alta qualidade das minas do norte para fazer armas. Agora, só minérios de baixa qualidade estão disponíveis, porque um golem voraz se instalou lá. Eles são obrigados a fazer o que podem com materiais de baixa qualidade. Porém, se isso continuar, aquela loja não vai durar muito mais. Talvez seja a hora de fechá-la. Olhando para algumas espadas em um balde, Yuri pega uma e coloca uma bolsa de moedas no balcão. O garoto pede ao ferreiro para deixá-lo comprar aquela arma, já que ele a usaria para derrotar o golem. Rico, assustada junto com o cavaleiro, comenta que nunca ouviu falar de alguém lutando contra um golem com uma espada. Yuri responde que tudo se resume a como você usa a arma. Depois que derrotar o golem, ele usará o minério que conseguir para fazer uma nova espada. Rico sai do lugar com o garoto, se apresentando e pedindo sua licença de aventureiro, apenas para ter certeza. Isabela concorda, mostrando o que foi solicitado. Ao ver que o idiota está classificado como F, Rico se pergunta se ele quer morrer, já que essa é a classificação mais baixa. Ela explica que as pessoas até chamam os classificados como F de cavador de batatas, porque você está sempre coberto de sujeira. Não há como ele derrotar um golem. Yuri, confuso, pergunta por que a garota está brava, já que mesmo que ele morra, não tem nada a ver com ela. Rico fica vermelha, explicando que ela simplesmente não se sente bem com alguém morrendo à toa. Portanto, ela irá acompanhar o garoto, e sem escolha, ele concorda. Algum tempo depois, Rico declara que chegaram e que esta é a mina ao norte. Os dois começam a caminhar em direção à entrada, até que um golem ranqueado aparece puxando um martelo. Rico diz que o inimigo já estava lá. Ela acabaria com isso rapidamente. Ela avança contra o golem, pedindo a Yuri que observe seus movimentos de perto. O golem não fica parado. Ele tenta atacar a garota, que desvia e sobe em seu braço. Ela usa esse movimento para saltar sobre o golem e desferir um golpe sólido no monstro. A batalha continua, com ela desferindo vários ataques na criatura. Yuri, enquanto a observa, pensa que o golem tem muita força e durabilidade. No entanto, ele é bastante lento. Rico está circulando e continuando a atacar o monstro por trás. Depois de acertar o golem várias vezes, a garota retorna à frente de Yuri, dizendo que isso não era nada para alguém como ela. Ela explica que o ponto fraco dos golems é suas costas. Mas, antes que ela possa continuar falando, o monstro arremessa uma pedra, coberta de energia na direção dos dois. Rico não consegue reagir, até que nosso protagonista se coloca na frente dela e quebra o bloco ao meio. Então ele fere o golem com vários cortes, destruindo-o. Vendo isso, Rico fica chocada e confusa. Ela questiona como aquele garoto fez aquilo. Yuri responde que ele apenas cortou o golem. Enquanto segue Yuri para dentro da caverna, Gran afirma que ignorar as costas de um golem e cortá-lo com uma espada não é normal. Ela também menciona que dessa vez, isso só funcionou porque Yuri teve sorte. Até ele dizer que entendeu, vemos vários golems de pedra reunidos à frente dos dois aventureiros. O garoto, se preparando, diz que, já que Rico disse que ele teve sorte, ele tentaria de novo com aqueles caras. Pouco antes disso, o grupo de Zack estava assistindo tudo. Um deles não podia acreditar que aquele cara realmente cortou um golem. Zack fica irritado, dizendo que não perdoaria Exala. Então, uma figura aparece, dizendo que parecia que eles tinham um problema. O assassino mascarado segura uma bola de cristal, enquanto Zack pergunta quem diabos ele é. Dentro da caverna, o MC está destruindo vários golems com seus golpes. Rico não consegue acreditar no que está vendo. Após eliminar todos os golems, Yuri menciona que deve ter derrotado a maioria de seus oponentes. Depois de coletar algumas guerras de ferro, Aizawa pensa que com isso, eles não deveriam ter problemas em fazer armas. Olhando para outra bolsa com algumas pedras mágicas não elementares, ele afirma que daria aquilo para Lime. Rico então pergunta quem exatamente é Yuri, recebendo a resposta de que, como ela pode ver, ele é apenas um aventureiro de rank F. Ela pede para ele não brincar. Na mente dela, Aizawa afirma que ele não está brincando, pois realmente é alguém de rank F. Mas de repente, uma voz surge, dizendo que não podiam acreditar que Yuri derrotou os golems sozinho.
Zaki, chamando Aizawa, afirma que o garoto é muito irritante. O MC fica surpreso e Riko menciona que aqueles caras não pareciam ser amigos de Yuri. Aizawa pensa que esses caras estão atrás dele e não pode envolver Riko nisso. Então, ele pede a Lime que a leve para um lugar seguro. Lime prontamente obedece, aumentando seu tamanho e fazendo Riko montar nele, começando a levá-la embora. Aizawa, deixando seus mineradores de lado, questiona por que Zaki está tão obcecado por ele. O garoto diz que não se lembra de ter feito algo para Zaki o odiar. O idiota apenas ri, furioso. O jovem revela que, não importa quantas vezes tente esmagar Yuri, ele simplesmente continua agindo como se nada tivesse acontecido. O cara diz que agora Aizawa até entrou em seu território e que Yuri é uma pessoa terrível. Então, enquanto ordena aos seus companheiros que avancem, ele afirma que esmagaria o garoto. O MC facilmente nocauteia todos os três que vêm em sua direção. Eles parecem desmaiar por um segundo, mas, como monstros, todos se recuperam e avançam, agarrando Yuri. Jerry está assustado, pois em sua mente ele havia nocauteado todos até perceber que seus oponentes estavam sob um efeito de status chamado Berserk. Ele vê que isso também está afetando Zaki. Após carregar sua magia, Zaki declara que este é o fim, liberando uma rajada de vento em direção a seu inimigo. O MC pensa que ele não pode se mover e levar aquele golpe diretamente seria ruim. O ataque atinge algo e cria uma nuvem de fumaça. Zaki acredita que venceu até ver que Aizawa se moveu. Vemos o garoto conjurando magia do vento, enquanto o sistema informa que ele adquiriu novos feitiços. Yuri então lança isso contra seus oponentes, enviando todos eles para cima com um golpe poderoso. Todo o grupo de Zaki é lançado para os lados, e Yuri afirma que aprendeu um novo feitiço apenas assistindo alguém executá-lo. Ele se prepara para dizer que tudo acabou até notar algo. Então ele questiona quem é aquela pessoa surgindo de um buraco negro no chão. O ser que controla Zaki se revela, surpreso que Aizawa notou sua presença. A figura mascarada afirma que Yuri superou suas expectativas e que é um prazer conhecê-lo, o que deixa o MC suspeito. O homem mascarado se apresenta como Nero Nightmare. Aizawa pensa que no momento em que usou sua magia, Nero se protegeu com uma barreira de vento, e ele é bastante habilidoso. Nero parabeniza Aizawa dizendo que ele é impressionante, e é compreensível que os fracos antes ele não conseguia sequer arranhá-lo, portanto ele daria duas escolhas ao menino. A primeira seria se juntar a eles ou morrer pelas suas mãos. O protagonista pensa que não sabe o porquê, mas sente uma estranha sensação ao olhar para Nero. Aquele cara parecia familiar de alguma forma. Então, ele começa a lembrar algumas memórias de sua vida passada. Pessoas vestidas com as mesmas roupas que Nero estava usando. Aizawa recorda que, quando era o Santo da Espada, sofreu muito porque se juntou a uma organização como a de Nero. Yuri então pergunta a Nightmare se ele era um dos números, o que deixa o menino assustado. Nero afirma que ninguém fora de sua organização sabe sobre os números. Portanto, Azala deve ser um deles. Ele pede a Yuri para mostrar sua mão. Se ele for um deles, um número aparecerá nas costas de sua mão, exatamente como no dele. Então, Nero mostra que o número 928 está escrito nas costas de sua mão. Yuri reconhece isso e afirma que os membros dessa organização possuem números escritos neles. Quanto menor o número, maior a capacidade de combate. Aizawa, enquanto remove sua manopla, se pergunta qual seria seu número e se estaria de fato escrito em seu corpo reencarnado. Ao ver o número 0 escrito na mão do menino, Nero não consegue acreditar. Nagari afirma que isso é impossível, pois aquele número foi aposentado permanentemente há 500 anos. Aizawa também está confuso, pois sabe que 1 é o número mais forte, mas não entende o que 0 significa. Nero questiona se Yuri achou que poderia enganá-los com um número falso. Avançando em direção ao seu inimigo, Magmar afirma que, como punição por zombá-lo, ele mataria Aizawa com sua imensa velocidade. O homem mascarado começa a circular ao redor de Yuri. Nightmare então pergunta o que o jovem acha disso e se pode acompanhar sua velocidade. Nero tenta atacá-lo e, após desviar facilmente, Aizawa afirma que esse cara é a pessoa mais rápida que ele já encontrou até agora. Nero está confuso sobre como esse cara fez isso. Nosso protagonista analisa a arma daquele menino, percebendo que estava coberta de veneno. Portanto, ele manteria distância. O protagonista lança uma bola de fogo em direção ao seu inimigo, enquanto pensa que precisa restringir seus movimentos. Nero, após se defender, questiona se Yuri achou que o derrotaria
faria com tal ataque, mas ele responde que não precisava disso. Então, Aizawa envia o ataque da lâmina de vento que havia se camuflado na nuvem de fumaça. Enquanto desvia por pouco, Nero pensa que baixou a guarda. Megumi o elogia por usar aquela distração, até afirmando que o protagonista era mais formidável do que esperava. Sem perceber que seus pés já estavam congelados, o homem se torna desesperado por estar imobilizado. Mas antes que ele possa pensar nisso, Yuri lança um vórtice de água em sua direção. Com Nero quase completamente congelado, Yuri começa a encantar sua espada com vários feitiços. Nero até tenta negociar, pedindo que ele pare com isso. Mas, num piscar de olhos, Yuri o corta com sua espada. Vendo seu oponente completamente congelado, Aizawa afirma que não queria ser encadeado e colado novamente, pois nesta vida, ele decidiu ser livre. De volta à loja de armas, o anão Mugo está gritando que conseguiu e que este é seu melhor trabalho até agora. Ele traz uma espada para o balcão enquanto o protagonista o agradece por isso. Vendo as estatísticas da arma, o jovem pensa que isso deve durar um tempo sem quebrar. Até que algo de repente chama sua atenção. Yuri afirma que Hugo usou muitos materiais bons, então pergunta se ele tinha certeza disso. O anão, sorrindo, diz que não foi problema. Ele podia fazer armas novamente graças a Yuri, o que o faz agradecê-lo prontamente por sua bondade. Saindo de lá, o protagonista pensa que não pode acreditar que o anão fez tanto por ele apenas porque ele derrotou um golem. Yuri também afirma que finalmente conseguiu sua nova espada e adquiriu uma nova habilidade. Isso significava que tudo estava resolvido. De repente, duas vozes familiares chamam Yuri, e vemos Rico e Arnett querendo falar com o protagonista. As duas garotas se olham e parecem confusas com a situação. Arnett pergunta com raiva se Yuri gosta de mulheres com grandes esferas planetárias. Mas Rico afirma que elas não tinham esse tipo de relacionamento. Ignorando isso, nosso protagonista simplesmente se afasta, pensando que ser um aventureiro de rank F estava começando a ficar engraçado. Na guilda, o atendente pergunta que tipo de missão Yuri está procurando. Ele responde que quer algo envolvendo caça a monstros e uma grande recompensa. Explica que deseja isso porque quer dar a Lime mais de suas pedras mágicas favoritas. A garota então informa que, nesse caso, ela tem um trabalho perfeito para ele, que é uma caça a goblins. Aizawa aceita prontamente, mas o atendente explica que há uma condição para essa missão. Se o aventureiro é de rank F, seria necessário formar um grupo. Yuri afirma que ele verificou o quadro de recrutamento e viu que um grupo precisa de um participante para a missão dos goblins. Ao lado de uma fonte, uma garota pede a Lid para se apressar, e Akagiro menciona que 3 deveriam ser suficientes para goblins. Yuri interrompe a conversa dos 3, afirmando que viu o recrutamento no quadro e veio até aqui. Lid parece irritado ao ver um homem, mas ela responde que estava esperando por Yuri. Ao ver o equipamento do garoto, fica satisfeita. Ela afirma que Yuri atendeu perfeitamente às exigências. Lid pede ao jovem para mostrar sua licença. Depois de recebê-la, ela começa a analisá-la. Furiosa, a aventureira a joga de volta para Yuri, ordenando que o garoto saia e chamando-o de lixo de classificação F. O homem então se afasta com suas 2 garotas, dizendo que foi uma perda de tempo. Ele diz que eles fariam isso apenas os 3. Yuri se pergunta se ofendeu alguém. Formar um grupo é surpreendentemente difícil. Ele questiona o que deve fazer. Gostaria de assumir a missão sozinho, mas não atender às exigências era um problema. De repente, Rico aparece, perguntando a Yuri o que o garoto estava fazendo. Após ouvir toda a história, ela diz que o entende e afirma que é triste. Aizawa agradece a ela, dizendo que se não fosse pela garota, ele não teria conseguido aceitar aquela missão. Ela retribui o agradecimento, já que quase se juntou ao grupo de Lid. Rico comenta que houve relatos de que os goblins da Floresta do Norte já haviam sido caçados. Eles iriam para uma área que ficava a cerca de 2 horas de caminhada, a oeste das montanhas. Yuri comenta que era um pouco longe. Rico afirma que se demorarem muito, outros aventureiros podem chegar primeiro. Seria bom ter alguém que pudesse levá-los. Aizawa revela que tinha alguém que poderia fazer isso. Ele diz que contava com Lime. De repente, o monstro começa a brilhar. Então, ele se transforma em sua forma de cocatrizes, o que deixa Rico assombrada. Enquanto voam com o MC em cima de Lime, ela se pergunta o que era aquilo. Yuri afirma que estavam usando um veículo e que isso era normal. Mas Rico diz que não era nada comum. Depois de um tempo, os 2 chegam às terras altas do oeste. Ei, pessoal! Agradece Lime. Rico questiona como ele poderia ficar tão calmo após se mover em tal velocidade. Olhando para o lado e vendo um lago, Rico comenta que a vista era maravilhosa. Yuri responde que
era um lugar pacífico. A garota começa a interagir com o lago, dizendo que a água estava muito clara. O MC, por outro lado, nota algo vindo na direção de Rico. Quando uma flecha estava prestes a atingir a garota, Yuri a para no ar. Rico se desculpa enquanto Yuri pensa que os goblins estavam usando uma tática para cercar os aventureiros e atacar quando estavam relaxados. Analisando todos os goblins nas árvores, Yuri percebe que havia mais de 20. Todos eles tinham arcos e flechas. Várias flechas são disparadas na direção de Yuri, que desvia com sua espada. Rico começa a suar enquanto pensa que Yuri era realmente incrível. Alguns goblins se revelam e começam a andar em direção a Yuri com suas espadas. O garoto afirma que acabará com isso agora. De repente, Rico pede para ele esperar um pouco. Sacando sua espada, a garota questiona se poderia fazer isso com suas próprias mãos. Afinal, ela era uma verdadeira aventureira e deveria lutar de uma forma que não envergonhasse seu nome de guerreira. Rico avança em direção aos goblins, cravando-os com sua espada. A garota afirma que não será um fardo como foi na mina. Ela então continua a lutar bravamente contra seus inimigos. Ao ver isso, Aizawa pensa que a garota era realmente uma aventureira. Incrível! Mesmo assim, havia muitos inimigos. Invocando um feitiço, Yuri pede para ela ficar na linha de frente. A garota é envolvida em uma aura azul e começa a se sentir mais forte, seu corpo se sentindo mais leve. A garota começa a despedaçar vários goblins, mal acreditando no que estava fazendo. Mesmo com Rico confusa, Yuri simplesmente pede para ela cuidar dos inimigos no chão. Neste momento, ele olha para alguns goblins nas árvores. As criaturas disparam contra Yuri, que diz que cuidará dos que estão acima. Então, ele lança magia com sua espada, jogando as criaturas para longe. Depois de eliminar todos os monstros, Rico diz que não consegue acreditar que conseguiram derrotar tantos goblins, apenas os dois. No entanto, ela rapidamente pergunta o que diabos Yuri fez com seu corpo. Lime começa a absorver os monstros mortos. Yuri responde que apenas aprimorou Rico com magia e que isso era bem normal. A garota prontamente responde que isso não era comum. Fitando Aizawa, ela afirma que o garoto era realmente diferente. De repente, algo acontece, e Rico começa a cair. Vendo isso, Yuri pergunta se ela está bem. A guerreira relata que foi atingida durante a luta, mas que não era um corte profundo. O MC nota que a garota tem um status de veneno. Ele explica que as armas dos goblins estavam cobertas de veneno. Rico afirma que aqueles goblins eram realmente espertos, o que não era comum. Aizawa então pergunta se Lime poderia sugar o veneno de Rico. O monstro pula na ferida da garota, começando a curá-la. Com isso, até Aizawa recebe novos feitiços. Rico comenta que está se sentindo muito melhor, agradecendo a Lime por isso. No entanto, Aizawa pede para a garota esperar. Neste momento, ele começa a usar a magia de cura que acabara de adquirir para aliviar a dor de Rico. Vendo isso, a jovem fica ainda mais impressionada, perguntando onde ele aprendeu uma magia tão rara. Yuri revela que ele acaba de obtê-lo. Isso irrita a garota. A magia sagrada é a mais rara de todas as magias. Mudando de assunto, a garota afirma que eles devem encontrar o ninho dos goblins. Com tanta inteligência, deve haver um chefe liderando-os. Rico alega que duvida que os goblins deixem eles encontrar o ninho facilmente, mas Yuri revela que conhece a localização. O menino explica que viu alguns deles escaparem. Ele pôs um pedaço de cal neles. Nesse momento, o pequeno monstro se transforma em uma seta e começa a apontar em uma direção. Os dois caminham juntos pela floresta até chegarem à entrada de uma caverna. Yuri comenta que a Cal disse que este era o lugar, mas Rico pede que ele espere. Se este é o ninho dos goblins, haverá muitas mais criaturas do que elas enfrentaram antes. Yuri lembra que o Sr. Goblin que enfrentou também tinha muitos seguidores. É duvidoso que a mesma magia que ele usou da última vez funcione agora. Aizawa se pergunta se deveriam explodir toda a caverna, mas Rico diz que então não haveria provas da caça deles. Nesse momento, Lid chega com seu grupo de meninos. Ele agradece a Yuri pela orientação e o chama de cavador de batatas de classe F. O ruivo pergunta se Yuri conhece aqueles caras, mas ele responde que não. Lid fica irritado, dizendo que eram os dois homens na fonte naquela manhã. O MC se lembra deles e pensa que realmente viu alguém os seguindo por trás. Ele não imaginava que seriam aquelas pessoas. Lid diz que não foi tão mal para um cavador de batatas. Apesar de ser de uma classificação superior a Aizawa, ele ainda reconhece que o menino é bom. Contudo, de forma intimidadora, Lid ordena a Yuri que volte. Há muitos goblins à frente e ele não teria chance ao entrar na caverna. O aventureiro declara que Aizawa deve voltar para fazer um recolhimento. Rico percebe que este era o grupo que Yuri mencionou. Mais uma vez, ela comemora não ter se juntado a eles.
Entrando no ninho, Rico comenta que, como Lid disse, haverá muitos inimigos à frente. Por essa razão, eles devem prosseguir com cautela. Os dois companheiros de Lid continuam se jogando sobre ele. O idiota pede que não se preocupem, pois ele está ali. Yuri pensa que eles já avançaram bastante e ainda não encontraram goblins, o que é estranho. É por isso que ele quer saber o que está acontecendo. De repente, uma névoa misteriosa aparece. Ao analisá-la, Yuri diz que essa é a magia do inimigo. Enquanto Rico reclama que não consegue ver nada, Lid pede que ela fique calma, pois ele está ali. O MC percebe que há mais monstros do que antes, e eles estão tentando bloquear sua visão e lançar um ataque surpresa. Yuri avisa que eles estão vindo. Várias criaturas carregam contra eles, mas os dois conseguem repelir os ataques com suas espadas, destruindo parte dos monstros. Rico afirma que há muitos deles, mas são apenas goblins. Yuri percebe que sua estratégia se baseia em números. Seus ataques são simples e coordenados. No entanto, ele sente algo estranho. Sentindo-se confiante, Lid afirma que, como disse, aqueles caras são fáceis de lidar. Mais uma vez, as duas garotas ficam impressionadas até que um ser azul gigante aparece na frente do idiota. Lid pergunta se aquela criatura também é um goblin. Então ele diz que, embora sejam maiores, seria fácil derrotá-los, e ele parte para atacar. Ele tenta atacar o inimigo, mas sua espada quebra ao meio. A criatura irritada agarra o cabelo de Lid e o acerta com um joelho na cara. Logo depois, enquanto ele é lançado, o menino reclama que seu rosto bonito foi atingido até cair ao chão. Assustado, Lid começa a correr, gritando por ajuda, passando até pelas duas lindas garotas que o acompanhavam naquele momento. Um dos goblins azuis agarra as duas garotas pelo pescoço. O monstro se prepara para devorá-las, e as garotas gritam por ajuda. Rápido, Aizawa arranca a cabeça do monstro, virando-se e perguntando se as jovens estão bem, o que o impressiona. Yuri pede a Rico que cuide daquelas duas. Nesse momento, mais goblins de elite avançam contra o protagonista. Aizawa afirma que os goblins anteriores não eram tão grandes, e aqueles ganham poder através do modo Berserker. Usando magia poderosa de vento, ele afirma que terminará isso rapidamente, lançando seus oponentes longe e fazendo-os colidir com o chão. De repente, um Shaman Goblin de elite aparece, dizendo a Yuri que ele é bastante capaz. Ao ver aquele monstro falante, Yuri assume que este é o chefe. O xamã afirma que o menino é muito cruel por matar goblins inocentes. Nesse momento, ele menciona que seus irmãos devem estar ansiosos por vingança. Uma magia negra começa a girar em torno dos corpos sem vida dos monstros. A magia roxa envolve Yuri, paralisando-o. O xamã afirma que esses goblins são meros sacrifícios para usar sua magia negra. Yuri percebe que, além de não conseguir se mover, seu poder mágico está sendo drenado, o que é ruim, pois sua visão está ficando embaçada. Rico também é afetada pela magia, e o xamã Goblin começa a rir, dizendo que tudo vai acabar ali. Yuri finalmente adquire aquela magia maldita, conseguindo dispersá-la de seu corpo facilmente. Isso deixa o Goblin assustado, até que o MC começa a conjurar a mesma magia no Goblin Elite. Yuri afirma que a mesma magia usada contra ele retornará ao xamã. Neste momento, os espíritos de todos os goblins usados pelo xamã são lançados contra ele. Eles o atingem com magia sombria. O monstro então começa a derreter, virando apenas um esqueleto. Ao ver isso, Yuri comenta que o xamã era aquele que os goblins mais odiavam. Algum tempo depois, enquanto pescava perto do mar, Yuri pensa que está tranquilo ali. O menino lembra que em sua primeira vida, quando vivia no Japão, nunca teve esse tipo de tempo livre. Talvez esse desejo de liberdade seja devido às experiências de suas vidas passadas. Musel e Emily aparecem, jogando-se em cima de Yuri. Elas dizem que, após serem salvas, notaram que ele era muito charmoso. O MC se lembra que, ao sair da caverna, Musel e Emily pareciam em choque, mas aparentemente elas se recuperaram. Emily então pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar. O MC pensa que elas parecem muito mais amigáveis em comparação à última vez. Assim, pediu às garotas para colocarem a isca no anzol. Quando elas abrem a caixa ao lado dele, ficam assustadas com a quantidade de vermes. Imediatamente as duas correm com medo, deixando Yuri confuso, se perguntando o que aconteceu. Virando-se para a frente, ele vê um redemoinho onde estava sua Coca-Cola. Percebendo que pegou algo grande, o jovem começa a encantar sua vara de pescar com magia. Ao puxá-la, consegue arrancar um enorme monstro tubarão da água. A criatura, sem escape, salta em direção a Yuri. Ele simplesmente saca sua espada e a corta ao meio. Após dividir o tubarão, ele ganha uma habilidade de pesca. De repente, Yuri ouve uma voz e se pergunta o que vem a seguir. Enquanto é espirrada pelo sangue do tubarão,
Arnett questiona o que diabos era aquilo. A jovem escorrega em uma poça feita pelo ketchup do monstro. Yuri pergunta o que ela estava fazendo ali. Phil responde que ele é quem deveria perguntar isso. Em seguida, pede a Yuri para se preparar, pois eles devem treinar. Arnett explica que os aventureiros devem participar do treinamento da guilda uma vez por mês, ou suas licenças serão revogadas. Exala conclui que isso é um problema, e, portanto, concorda em ir com a garota. Então ela agarra seu braço e começa a arrastá-lo. No entanto, a garota escorrega novamente no ketchup do tubarão. Yuri afirma que eles devem resolver isso primeiro. Algum tempo depois, na guilda dos aventureiros, os dois seguem em direção à área de treinamento. Com pessoas ao redor, Arnett fica nervosa. Vendo isso, Yuri se pergunta o que eles seriam forçados a fazer ali. De repente, uma mulher de cabelo roxo comenta que todos finalmente chegaram. Aisha pula para o chão, anunciando que agora começariam o treinamento para aventureiros de Rank F. Os outros aventureiros parecem reconhecer Aisha, e Yuri pergunta se ela é bem conhecida. Arnett fica surpresa ao ouvir isso. Arnett explica que ela é Aisha, a 10ª classificada da classe B, a mais jovem aventureira de Rank B de todos os tempos. Irritada, Aisha afirma que está lá hoje para treinar aquele maldito rank. Seu trabalho é reciclar aquele lixo e transformá-lo em algo um pouco melhor. Os outros aventureiros de Rank F se sentem ofendidos, chamando a garota de pirralha. Um deles até a agarra pelo colarinho. O aventureiro diz a Aisha para não pensar muito bem de si mesma só porque é uma criança, mas de repente, o homem é lançado ao céu sem poder reagir. Depois disso, Aisha diz que não gosta de perder tempo. Portanto, ela educará todos os de Rank F por meio de treinamento prático. Então, a jovem garota ordena que aqueles lixos venham até ela e vários aventureiros avançam. No entanto, esticando o braço como um chicote, ela nocauteia todos os aventureiros em poucos segundos e depois os observa com desdém. Arnett, impressionada, diz que isso era esperado de alguém de Rank B. Aisha chama a atenção de Yuri e Arnett. A garota afirma que Yuri rapidamente julgou que lutar contra ela era inútil após avaliar sua força. Por causa disso, ele demonstra ser bastante promissor. O menino pensa que não foi bem assim, mas antes que pudesse responder, Aisha declara que gosta dele. Portanto, ela dará aos dois uma aula especial de esgrima, o que deixa Yuri e Arnett confusos. Agora, em uma floresta, Arnett pergunta se Aisha era baixa, já que estão apenas parados fazendo nada. Ela responde que essa é a resposta correta. A garota comenta que aventureiros de Rank F são tolos que pensam que são muito fortes só porque se tornaram aventureiros. Sua missão é ensinar-lhes a realidade de sua situação. Em outras palavras, Yuri e Phil são os dois que agiram de maneira diferente. Assim, ela poderia avaliar objetivamente suas habilidades. Então ela chega a um ponto na floresta e afirma que devem começar ali. Yuri questiona o que Aisha planeja fazer em um lugar como aquele. Ela pede que ele apenas observe. A jovem garota afirma que mostrará um exemplo. Sacando sua espada, ela faz um corte em uma árvore gigantesca. Com esse ataque poderoso, a árvore despenca ao chão, deixando Arnett assustada. Dizendo que esse era o poder de alguém de classe B, Asia se vira e diz que agora é a vez dela. Isso deixa Arnett ainda mais preocupado. Ele diz que não há como fazer isso. O aventureiro de classe B comenta que é assim para todos no começo. O objetivo é continuar se desafiando repetidamente. No momento em que Arnett cortar aquela árvore, ele terá adquirido a habilidade de espada intermediária. A garota aceita e avança. Ela desferiu vários golpes contra o tronco, mas nada acontece. Agora, reunindo seu poder máximo, Phil atinge o pinheiro. Ele acaba machucando as mãos sem conseguir cortá-lo. Asia responde que não foi ruim para uma primeira tentativa. Ela declara que Yuri é o próximo. O exército incentiva Yuri a dar o seu melhor. Ele pensa que essa é uma oportunidade rara para aproveitar a esgrima avançada que aprendeu antes. Ele se aproxima da árvore dizendo que, embora seja uma arma emprestada, ele se certificar de não quebrá-la. Ele a balança levemente, mas cria uma rajada de vento que não só parte a árvore ao meio, mas também destrói parte do chão. O garoto comemora por não ter quebrado sua espada desta vez. Ele afirma que controlou bem sua força até olhar para trás e ver algo. Aisha está incrédula, não entendendo o que acabou de acontecer diante de seus olhos. Yuri responde que só fez o que lhe disseram, questionando se havia algo estranho. Ela rebate que isso é perfeitamente normal, com Arnett discordando. Mas Asia até mente que destruiu uma floresta inteira com um único golpe antes. Em outro lugar, a garota declara que isso seria o treinamento mágico e que aquela área rochosa é perfeita para praticar. Irritada, ela se vira, questionando se Yuri aprendeu magia antes.
Ele responde que não exatamente. Vendo isso, a garota vaidosa afirma que o garoto é um iniciante em magia, o que o faz questionar por que a Zia está tão feliz. Animada, a garota declara que vai lhe mostrar um exemplo, pois é sua senpai. Nesse momento, ela imbui sua espada com magia de fogo, disparando-a contra as pedras e causando uma enorme explosão. Yuri parece impassível, e Arnett comenta que é incrível. A Cia responde que para sua classe B, isso é comum. Aizawa acha que realmente é um feitiço incrível. Como esperado de um classe B, o poder está em outro nível. A Cia diz a Yuri que ele é o próximo, e que a chave para usar magia é a imaginação. Pensando sobre o que a garota disse, Yuri se pergunta se a imaginação é assim. Ele cria uma espada gigante feita de fogo. Imediatamente, Yuri lança seu ataque, que percorre um caminho e atinge uma enorme montanha, destruindo parte dela. Arnett e Asia ficam surpresos. Então, eles percebem que as pedras da montanha estão caindo do céu. As garotas se abraçam assustadas. Arnett pergunta a Yuri o que eles devem fazer. O garoto usa sua magia água intermediária para criar uma parede de gelo, protegendo seus aliados dos escombros. Após ver tudo isso, Asia pergunta quem exatamente é o garoto. Ele responde calmamente que é apenas um aventureiro de classe F, o que a faz desmaiar. À distância, duas pessoas estão assistindo. Um deles comenta que é um extraordinário domínio com a espada e magia, como era de se esperar de alguém que derrotou o No 928. A figura encapuçada pergunta ao No 230 se ele pode derrubá-lo. O demônio vermelho responde que é uma pergunta estúpida. 230 afirma que é claro que alguém como ele nunca perderia para um mero humano. Na taverna, o lobo pergunta se Asia se tornou a instrutora de treinamento para aventureiros. Yuri pergunta se ele a conhece. O jovem revela que foi parte do grupo de Asia por um tempo. Ele menciona que, embora ela seja difícil de lidar, ela é muito forte. Pancho relata que ela nunca ficou vaidosa e trabalhou mais duro do que qualquer um para subir à classe B. Ele até menciona que, agora que ela é novata, quer agir como uma verdadeira veterana. Alguém entra na taverna. Antes que Pancho pudesse cumprimentá-lo, o homem de cabelo vermelho questiona se há alguém chamado Yuri Asa ali. Alguns clientes parecem reconhecer aquele homem, perguntando por que ele está ali. O MC se apresenta e pergunta se o estranho precisa de algo, mas Pancho pede que ele se comporte. O lobo explica que este é Biscotti, de Rosa, também conhecido como Rosa a Massa de Ferro. Ele é um aventureiro de classe B. Rosa responde que não se importa com essas formalidades. Pancho rebate que não o vê há muito tempo. Sentando-se ao lado do MC, Rosa afirma que Yuri é exatamente como Asia disse, muito jovem e destemido. Então, Biscotti diz que gostaria de pedir um favor, já que precisa da ajuda de Yuri para uma missão de classe A para subjugar o dragão maligno. Ao ouvir isso, Pancho fica incrédulo e nosso MC parece confuso. Pancho ordena a Rosa que pare de brincar, pois mesmo que Aizawa seja forte, ele ainda é um aventureiro de classe F. Rosa revela que ele está falando sério. Encontrar Aizawa hoje prova isso, pois Yuri tem poder equivalente a um classe A. O lobo responde que ouviu Yuri recusar a promoção para a classe B. Chamar ele de classe A seria um exagero. Yuri então pergunta que tipo de monstro aquele dragão maligno era. Rosas explica que é uma criatura aterrorizante, capaz de destruir uma nação inteira em um instante. Alguns dias atrás, ele apareceu repentinamente nos céus das terras altas ocidentais. Um grupo especial de guilda estava sendo formado para subjugá-lo. Rosas, então, questiona se Yuri estaria disposto a emprestar um pouco de sua força. De repente, alguém com orelhas gigantes se opõe a isso. Uma elfa declara que incluir um homem desconhecido em seu grupo era uma loucura. A garota diz a Rosas que seu julgamento estava incorreto. Buscar a ajuda de um aventureiro de classe F era uma vergonha para alguém de classe A. Yuri pergunta quem era a garota, e ela revela que seu nome era Chloe Dowell. Ela estava em terceiro lugar na classe B. A elfa negra explica que tinha ouvido falar de Yuri e não sabia que tipo de truques sujos o garoto havia usado. No entanto, ela absolutamente não reconhecia suas habilidades. Alguém de classe F nunca poderia se juntar ao grupo dela. Vendo que essa garota também estava na missão, Rezawa responde que ainda não havia concordado em participar da subjugação. Mas Rosas pede a Chloe que pare com isso. O homem afirma que a classe não é tudo para os aventureiros. Era um péssimo hábito de Chloe julgar as pessoas pela aparência. A elfa então diz que, se esse era o caso, ela o testaria aqui e agora. Ela pede ao MC para jogar um jogo, controlando um garfo com magia. A garota afirma que não era nada sério, apenas um pouco de entretenimento. Se ele pudesse devolver o garfo que ela estava prestes a lançar, ela reconheceria suas habilidades. Chloe declara que se Yuri não conseguisse fazer isso, não o permitiria se juntar ao seu grupo. Ela ainda o chama de agricultor de batatas enquanto se levanta. Yuri pensa que não entende o porquê,
mas queria tentar. Os dois aventureiros se enfrentam e Chloe se prepara. Rosas parece irritado com isso, mas a elfa simplesmente afirma que agora estava lançando o garfo na direção do MC. O garfo voa em sua direção. Yuri percebe que ela era rápida. Isso deve ser o poder do terceiro lugar na classe B. Apenas a força de sua magia era impressionante. No entanto, com um único dedo, Yuri para o garfo, o que deixa Chloe bastante surpresa. Yuri vira o garfo em direção a Chloe, perguntando se poderia devolver o objeto. Rezawa dá um golpe, lançando o garfo que passa pela cabeça de Chloe e atinge a parede, criando uma nuvem de fumaça. A elfa incrédula pensa que se aquilo tivesse atingido, ela estaria morta. O MC não apenas bloqueou sua magia, mas a devolveu. Rosas comemora e afirma que parecia que o último membro havia sido decidido. Scott diz que contava com ele amanhã. Mesmo relutante, Yuri decide ignorar, apenas se desculpando com Pancho por destruir a taverna mais uma vez. Em meio a um caminho de terra, Rosas estava guiando uma carroça. O garoto pede desculpas ao seu grupo, mas explica que aquela era a única pequena carruagem que conseguira. Yuri nota que Aisha também fazia parte daquela missão. Ela responde que foi ela quem o recomendou e que hoje mostraria a diferença entre eles. Chloe, ainda relutante, julga Aisha, dizendo que alguém do 10º lugar na classe B não deveria apoiar um F. Aisha retruca que Chloe foi quem começou um jogo e ainda perdeu. Isso provoca uma discussão acalorada entre as duas. Yuri, vendo que havia 2 de classe B e 1 de classe A, afirma que se sentia desconectado. Ele questiona se era certo que ele estivesse lá. Interrompendo o assunto, Rosas pergunta se Yuri tinha um slime. O garoto responde que sim, pois era seu companheiro. O cavaleiro o elogia, dizendo que domar animais é uma habilidade rara, mas Chloe responde que até domar um slime era completamente inútil. No entanto, a criatura salta para o ombro de Chloe. Enquanto ela começa a pedir para que ele saia, Yuri avisa que o slime gostava dela. Aizawa percebe algo e imediatamente ordena a todos os seus colegas que saiam da carroça. Justo quando um ataque de fogo atinge o grupo, todos conseguem escapar. Chloe pergunta se aquele era o dragão maligno, mas Rosas revela que eram apenas dragões comuns de classe C. O MC percebe que todos eles foram domados por alguém. Então, Rosas declara que ele e Aisha cuidarão do lado direito, ordenando que Yuri e Chloe lidassem com o lado esquerdo. Yuri avisa que os inimigos estão no ar. Seria melhor se alguém os distraísse pela frente enquanto Chloe usava sua magia, mas ela diz para ele não lhe dar ordens. Chloe diz que Rosas pode confiar nele, mas ela não confiava. Ela lidaria com todas aquelas criaturas sozinha, começando a conjurar um feitiço. Depois de dizer isso, a elfa dispara seu canhão de espinhos, que começa a perseguir os dragões que tentam escapar. No entanto, a garota declara que ninguém conseguirá escapar. Assim, a magia atinge parte dos dragões, congelando-os. As criaturas caem no chão. Chloe diz que foi muito fácil. Enquanto Yuri pensa que realmente não havia necessidade de ele intervir, naquele momento, Aisha declara que outro inimigo se aproximava. Um dragão meteórico de classe B aparece, e Chloe, vendo isso, pergunta se esse era o líder. Aizawa percebe que essa criatura também está doma. Nesse momento, Aisha afirma que eles devem acabar com isso de uma vez por todas. Ela se prepara para um feitiço ao lado de Chloe. As duas liberam disparos de energia contra o Wyvern. O Wyvern responde com uma bola de fogo, conseguindo bloquear ambos os ataques. Aisha e Chloe ficam surpresas. Então, Aizawa dá uma ordem para Lime. O slime salta para o ar, engolindo a bola de fogo do dragão e a digerindo. Ao ver isso, Aisha e Chloe ficam impressionadas até que alguém salta no ar, usando Lime como impulso. Roses avança em direção ao dragão com seu enorme escudo, afirmando que usaria Lime emprestado. Ele golpeia o enorme dragão com sua habilidade escudo destruidor de ferro, fazendo a criatura começar a cair. Depois disso, Roses declara que deixaria o resto para Yuri. Yuri começa a brandir sua espada com magia. O MC desembainha sua lâmina, avançando e dando um corte preciso no dragão, dividindo-o ao meio. Yuri parabeniza Lime enquanto Aisha mente, dizendo que não foi tão ruim. Chloe responde que foi apenas sorte. Roses diz que agora eles têm outro problema, pois o cavalo foi ferido. Aisha avisa que eles devem chegar ao destino antes do pôr do sol, mas estão a 2 horas de lá. Yuri pensa que poderia fazer Lime se transformar em uma cocatrice, mas há muitas
pessoas para carregar. Nesse caso, ele se aproxima do cavalo e começa a usar sua magia sagrada. O grupo de Roses está em choque, agora montando em direção ao seu objetivo. Chloe afirma que achava que magia era apenas um mito. Aisha nota que o cavalo está mais rápido. O garoto explica que, enquanto curava o animal, usou magia de aprimoramento para aumentar sua força. Roses informa que, quando eles passarem aquelas árvores à frente, chegarão às terras altas do oeste. O grupo avança até notar que parte da floresta foi completamente queimada. Em meio à destruição, vários monstros e animais foram queimados. Chloe e Aisha não seguram seus egos e começam a insultar os monstros mortos. Roses os ignora e diz que a energia mágica está ficando mais forte. O monstro deve estar por perto, então todos devem ficar alertas. Chloe retruca que o grupo tem um membro de rank A e 2 de rank B. Nenhum dragão maligno teria chance contra eles. Nesse momento, ao olhar para o lado, Yuri nota alguns ossos de dragão. Aisha questiona se aquele é o dragão maligno e Chloe pergunta se ele morreu antes de chegarem lá. Yuri percebe imediatamente que ele ainda está vivo. Roses ordena que todos em seu grupo se preparem. Nesse momento, o dragão maligno de rank A se ergue. Todos se preparam e Roses declara que a criatura está avançando. De repente, o dragão começa a rugir, paralisando todos do grupo. Yuri percebe que o dragão está usando seu rugido para imobilizá-lo e ao seu grupo. Ele fica impressionado com tal ataque. Enquanto isso, Roses questiona que diabos foi esse movimento. Isala sente que a pressão é intensa, mas não o suficiente para pará-lo completamente. De repente, alguém aparece no topo da montanha, afirmando que achava que os aventureiros dessa era eram lixo. Sarpedon, o demônio de número 230, comenta que nunca pensou que Yuri Aizawa viria até ele por conta própria. Potonif diz a Yuri para não ficar arrogante só porque derrotou Nero, já que aquele cara era apenas um número baixo. Ele revela que é o número 230 e que Yuri não é páreo para ele. Potonif ordena que os humanos morram. Nesse momento, o dragão maligno avança contra eles. Yuri reconhece que esse cara é dos números e provavelmente veio buscando vingança. O ataque do dragão parece finalmente atingir o grupo de aventureiros, mas de repente, demonstrando que ainda pode se mover, Yuri consegue cortar as garras do Wyvern com sua espada. Não satisfeito, ele salta para o ar, subindo pelo braço do monstro e golpeando sua cabeça com mais cortes de espada. O poderoso dragão maligno cai ao chão em pedaços. Todo o grupo de Yuri está em choque. Chloe continua a se recusar a acreditar que o garoto é forte, até que Zark o parabeniza e pergunta se ele está pronto para a segunda rodada. Nesse momento, o dragão maligno é envolto em energia roxa e rapidamente desperta, tentando atacar Yuri novamente. Enquanto se defende com a espada, Yuri percebe que o monstro se reviveu. Mesmo após cortar as garras do dragão, elas se regeneram e avançam para atacar. A criatura consegue atingir Yuri em cheio, jogando-o contra o chão. Depois de se defender com a espada, o garoto pensa que não importa quantas vezes ataque aquela criatura, ela se regenera. A esse ritmo, ele se esgotaria. Ele percebe que o dragão maligno é como um morto-vivo. Por essa razão, o jovem começa a usar magia sagrada avançada contra o monstro. A criatura começa a se contorcer. Yuri diz a si mesmo que mortos-vivos são fracos contra a magia sagrada. As experiências de sua vida passada foram úteis. De repente, Zark aparece atrás dele tentando atacá-lo, mas Yuri consegue se defender bem a tempo. O demônio comenta que isso está começando a ficar divertido, dizendo a Yuri que irão começar a rodada final. O jovem começa a desferir vários socos contra nosso protagonista. Aizawa está apenas tentando se defender de todas as maneiras possíveis. Ele então decide contra-atacar. Ele infunde sua espada com magia e lança um ataque contra Zark. Mesmo se defendendo, Zark sofre uma pequena lesão. O demônio afirma que Aizawa é lento. Infundindo seu braço com magia, ele tenta atingir o garoto, que é pego de surpresa. Aizawa usa toda a sua velocidade, conseguindo se mover atrás de seu oponente a tempo. Vemos que o golpe de Zark é tão poderoso que cria uma linha de destruição. Yuri pensa que seu oponente tem um poder alto, mas ser grande o torna mais lento que o normal. No entanto, Zark aparece na sua frente, questionando o que há de errado. Zark afirma que Yuri não venceria apenas desviando. Ele tenta mais uma vez atingir o garoto, que escapa para o lado. O demônio lança várias pedras em alta velocidade, enquanto diz a Yuri que ele ficou fraco depois de dormir por 500 anos. O homem comenta que chamá-lo de Zero agora é uma piada. O garoto se defende girando sua espada. Com uma enorme pedra na mão,
Zark comenta que estava esperando o dia em que poderia lutar contra Yuri novamente. Por isso pede ao garoto para não desapontá-lo. Assim, ele lança a rocha em direção a Yuri, que desvia para trás e corta a pedra ao meio ao aterrissar no chão. O protagonista pensa que está certo. Apenas ser defensivo não vai funcionar. Não é bom continuar lutando apenas com sua espada. Em outras palavras, ele vai usar isso. O garoto pede a Lime que leve todos do grupo para um lugar seguro. A criatura obedece, pulando do seu ombro. Sark avança contra seu oponente, dizendo que Yuri não tem tempo para se preocupar com seus aliados. O único que ele se importa é com Yuri. A criatura explica que desde que Yuri o derrotou há 500 anos, ele vem aperfeiçoando sua espada e agora adquiriu um corpo impenetrável. Portanto, ele pergunta como Yuri se sente por ser empurrado até seus limites pelo oponente que derrotou. O protagonista, por outro lado, começa a usar vários feitiços e encantamentos, criando uma imensa lança flamejante. Sark, assustado, afirma que Yuri não deveria ser capaz de usar nada além de esgrima, mas o protagonista simplesmente se desculpa, dizendo que não se lembra muito dos seus velhos tempos. Nesse momento, ele lança seu poderoso golpe contra seu oponente, que não pode fazer nada além de tentar se defender. Sark fica extremamente preocupado com a magnitude daquele poder, chegando a dizer que não consegue detê-lo. Ele é lançado longe pelo golpe enquanto queima no ar. A criatura diz que não pode acreditar que está perdendo para alguém como Yuri novamente. Aizawa embainha sua espada. Em seguida, seu poderoso golpe explode no ar, erradicando o Nu 203. O grupo do garoto que está dentro mal pode acreditar. Calmamente, Aizawa pensa que aparentemente está melhorando no uso da magia do que antes. Rosos parabeniza o garoto e explica que o dragão maligno deve ter sido encantado com alguma habilidade, aproximando-o do nível S em força. Yuri ainda não sabe se é realmente tão forte. Em sua mente, ele só conseguiu isso porque, por acaso, conhecia magia sagrada. O Neg responde que, sobre isso, seria melhor se Yuri não deixasse muitas pessoas saberem que ele pode usar magia sagrada. Yuri questiona por quê. Rosos explica que a magia sagrada é extremamente rara e valiosa naquele mundo. Se a notícia vazar, o mundo todo poderia lutar por Yuri. O garoto diz que entende, pensando que está certo. É melhor manter isso em segredo. Yuri se lembra que havia retirado algo do dragão maligno quando o derrubou. Invocando uma enorme pedra mágica, ele questiona como dividirão isso. Rosos fica surpreso com o tamanho daquela pedra mágica e comenta que está chocado. Ele nunca viu uma pedra mágica tão gigante e de alta qualidade antes. Então ele pede a Yuri para mantê-la. O prodígio pergunta se Rosos tem certeza, e até Aisha e Chloe concordam com essa decisão. Enquanto isso, Rosos pede ao garoto para ter cuidado com ela. Dependendo de como essa pedra for usada, isso pode perturbar o equilíbrio de poder. Voltando para a cidade, o garoto pensa que magia sagrada e pedras mágicas trariam muitos problemas para ele. No final, ele só quer viver livremente.